Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Hoje o Tá na Rede vai falar de múltiplos eus que nós temos ao longo da vida. Fica aí que depois da vinheta a gente vai dizer de que nós estamos falando. Olha bem, nós temos a ilusão que somos aquela pessoa que percebemos pelas nossas vontades, pelos nossos esquemas mentais, atitudes diante de fatos e eventos, sejam na linha de nossas emoções, seja na nossa forma de racionalidade, nos complexos raciocínios que fazemos a respeito de coisas que estudamos, que verificamos, que aferimos, né? Seja pelos nossos gostos, seja pelo uso que nós fazemos, por exemplo, do nosso penteado, das roupas que trajamos, o nosso andar. A gente acha que vai levar isso a vida toda. As nossas manias nos precedem com relação ao que os outros observam de nós. E assim, as pessoas têm uma expectativa de que nós vamos ser sempre assim a vida toda. Objetivos e carreiras que pareciam a nós coisas seguras e certas de que poderiam acontecer, ao longo da vida nos parecem ridículos. Mais tarde na vida nós raciocinamos que não pensamos mais daquela forma ou não somos essencialmente daquele jeito. E isso porque a gente começa a se conhecer. O fato é que nossas preferências de vidas e de carreiras, inclusive no trabalho, ou mesmo de relações pessoais, ou até de relações emocionais, elas não são as mesmas. Por quê? Nós não permanecemos os mesmos ao longo da vida. Por isso que a gente, para se definir logo de cara na vida, nós temos que tomar muito cuidado. Esse não deixa de ser um tópico do programa anterior que nós falamos de generalistas e especialistas. Muitos de nós, em várias situações de nossas vidas, pensamos em nos especializar o mais rápido possível ou resolver problemas para a vida toda o mais rápido possível, porque temos a expectativa de que estamos ganhando tempo para uma vida que dali para frente será sempre daquela maneira e será promissora. O psicólogo Gilbert chama isso de ilusão de fim da história. Para Gilbert, somos um trabalho em andamento. Não é apenas na juventude que nossos gostos mudam repentinamente, como forma de vestir, corte de cabelo, entre outras coisas. Nós acreditamos que no futuro não mudaremos mais, pois os estudos dizem que somos metamorfoses ambulantes. Vamos mudar com certeza, e algumas dessas mudanças são previsíveis. Nos estudos de Gilbert ficou patente que valores fundamentais como prazer, segurança, sucesso e honestidade tinham se transformado, sim. Preferências por tipo de férias, música, passatempo e até amigos, ou mesmo o tipo de personalidade de amigos mais chegados, mudaram a ponto de podermos chamar isso de transfiguração, segundo Gilbert. Uma criança tímida é um prenúncio de um adulto tímido, certo? Ao menos essa é a nossa expectativa com relação ao futuro daquela criança. Mas esta relação não tem se mostrado perfeita. Pode ser que um traço da sua personalidade não mude, mas outros com certeza mudarão. Brent A. Roberts, psicólogo da Universidade de Illinois, especialista em desenvolvimento de personalidade, diz como resultado de 92 estudos que ele procedeu, eles revelam que alguns traços da personalidade mudam ao longo da vida e de maneira previsível até. Isto o mais desavisado pode intuir. É compreensível para todos nós que adultos se tornem mais agradáveis, mais conscienciosos, mais estáveis emocionalmente, menos neuróticos com a própria idade, e o mais das vezes essa estabilidade os faz menos abertos a novas experiências. As mudanças mais importantes que acontecem nas nossas vidas é entre 18 e 20 e poucos anos, onde a gente tem uma mudança radical de temperamento, a gente tem um amadurecimento, principalmente a partir dos 21 anos até os 28 anos, nós definimos algumas coisas. Por isso, definir parâmetros nesta faixa pode ser um erro. Por quê? Porque nós teremos possivelmente que consertar este erro mais tarde, né? Alguns buscam uma definição profissional que pretendem que seja duradoura, ou mesmo muito cedo uma relação amorosa, um casamento ou um acasalamento com uma pessoa que a gente também pretende, e dali se desenvolvem filhos e relações familiares que a gente pretende duradoura, né? A gente acha que sempre vai gostar daquilo.
Alguns passos nas definições de relações sentimentais nessa faixa costumam se mostrar inconvenientes no futuro. Ainda não formamos o nosso todo. E esse todo, será que ele será realmente formado? E na prática, ele nunca se formará completamente. Portanto, é tentando, em cada faixa que vivemos, que nós vamos definindo o caminho. O caminho se faz ao andar, ao caminhar. Temos de ir nos experimentando e verificando em cada faixa onde assentamos bem naquele momento. Isso é uma experimentação, isso é um aprendizado. Claro que os estudos, as experimentações iniciais de nossas vidas, o construto que fazemos até chegarmos a uma idade um pouco mais amadurecida, tem o seu valor. A gente não deve perder, mas aquilo não deve servir como prisão. Definições rigorosas, especialidades, uniões definitivas que se pretendem estáveis, definitivas porque a gente pretende que elas sejam estáveis para o resto da vida, são prisões que mais tarde nós teremos de nos libertar. E vamos nos libertar, e não serão sem custos emocionais e às vezes até custos sociais. O ideal é que a gente tenha definições com relação à nossa formação, mas deixem aberto a nossa experimentação. O modelo de planejar e implementar é uma ideia de que devemos primeiro fazer um plano de longo prazo e executá-lo sem desvio. Este modelo está em oposição ao que nós estamos falando, ou seja, testar e aprender. Mas o modelo planejar e implementar é o que está na nossa memória pétrea sobre o trabalho dos grandes gênios. Por exemplo, o folclore sustenta que o artista Michelangelo teria visto uma pedra sem forma e nele um perfil, que ele arrancaria de lá ao desbastar a pedra. Ou seja, ele libertaria aquela visão da prisão disforme. Isso é muito bonito, mas é muito pouco real. O historiador William Wallace mostrou, em seus estudos sobre a obra do gênio, que ele constantemente mudava de ideia enquanto seus projetos, enquanto seus trabalhos, enquanto isso fazia suas esculturas. Ele sempre mudava de ideia. Observe que em muitos tipos de obras artísticas, arquitetônicas, musicais, dramaturgia, a história acaba tomando seu próprio caminho. Esta é a liberdade que, querendo ou não, nos impomos ou até nos é imposta pelas circunstâncias. E quando bloqueamos essas respostas, temos de nos libertar lá na frente. Os pintores Jackson Pollock e Van Gogh tinham baixa habilidade com o desenho tradicional, e isso os levou a inventar suas próprias regras para continuar fazendo arte. O fato é que as escolas tradicionais deixam nos aprendizes, aqueles que perseguiam os caminhos de seus dons, uma estrutura de caminhos muito padronizados, e muitas vezes os artistas acabam por ser produtos antecipadamente projetados por essas escolas. Assim, essas escolas se modernizando podem prever que artistas saiam dali com outras formas de proceder e perceber, caso contrário, os estariam tirando da atividade. Com certeza, no campo da arte, tenha havido a explosão de interesses na chamada arte não convencional por parte dos praticantes que começaram sem um caminho estabelecido à vista. Pode-se dizer que artistas começaram apenas experimentando e fazendo coisas de que gostavam enquanto trabalhavam em outros projetos. Howard Finster é um escultor e pintor e um pastor da Igreja Batista. Ele fez, inclusive, depois de algum sucesso que ele fez ao ser descoberto, ele fez capas para os álbuns do R.E.M., do Talking Heads, outros artistas, e a casa-propriedade dele é cheia de obras, de esculturas, de pinturas e espalhadas, né? E ele disse o seguinte, palavras dele: comecei a pintar sem qualquer trabalho sério em 1976 e disse, esta é a minha pintura. Então, uma pessoa não sabe o que é o trabalho dela até que ela experimente. Experimentar é a resposta para encontrar o seu talento, vaticinou Finster. Em outras palavras, você vai descobrir o seu talento, ou o talento que você provoca, ou a personalidade que você está desenvolvendo, ou aquela coisa que essencialmente você é e que vai brotando do seu eu profundo ao longo da vida. Estar aberto a experimentações, evitar as especialidades que fogem, que fazem muros de separação com outras práticas,
é uma forma de não aprender a vida e não aprender a viver. Então, ser mais generalista com algumas especialidades responsáveis é um caminho um pouco mais seguro a se seguir. Essa é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês, também é fruto do trabalho do livro de David Epstein, e é um capítulo muito interessante que eu achei importante prolongar nesse conhecimento a respeito do que a gente pode fazer em termos de definições na nossa vida. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, acompanhe a gente aqui no TMTV e no vaiali.com e até o próximo Tá na Rede. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.